Bandido invade loja de material de construção. Tudo foi registrado pelas câmeras de segurança. O criminoso escalou uma parede de 5 metros para entrar pelo teto. Brigas, pancadaria e depredação no centro de Vitória. As imagens mostram a confusão provocada por moradores de rua. Jovem morre depois de sair de uma rave. Amigos disseram que ele saiu correndo da chácara onde acontecia a festa. O corpo foi encontrado dentro de um córrego. Especialistas apontam os motivos que podem ter levado pai e filha a manter um relacionamento amoroso. A história acabou de forma trágica. A adolescente foi estrangulada pelo vigilante, que depois tirou a própria vida. Continua internado em estado grave o modelo capixaba ferido em acidente na Rodovia do Sol. Bebê é abandonado pelos pais na Serra. O casal saiu de casa para usar drogas. A criança foi resgatada pela polícia e vai para um abrigo. Mulher acusa vizinho de colocar fogo em 2 carros. De acordo com a vítima, o homem suspeitou que o cachorro dela teria matado as galinhas dele. E tratamento para ir ao dentista. Há casos de pacientes que vão até o psicólogo para enfrentar o barulho do motorzinho. Outros precisam de anestesia geral. A gente volta em 1 minuto. Olá, boa noite. Confusão no centro da capital. Moradores e comerciantes reclamam das brigas. Imagens mostram a ação dos moradores de rua. As imagens mostram o momento em que o rapaz de camisa azul e boné pega um pedaço de madeira do jardim. São pouco mais de 2 horas da madrugada. Do nada, ele vai até uma árvore e começa a fazer barulho. O mesmo rapaz se envolve numa discussão com um grupo que estava na praça. Repare que muitos também carregam pedaços de madeira. Neste outro vídeo, o flagrante do momento em que ele quase sai no tapa com outra pessoa. A confusão aconteceu na Praça Costa Pereira, que fica aqui no centro da capital. O pedaço de madeira que aparece nas imagens nas mãos de um rapaz foi retirado daquele jardim que pertence a um comerciante da região. Foi ele quem acionou a polícia militar. Martini diz que a viatura não demorou a aparecer, mas reclama. Afirma que se a polícia ou a guarda municipal fizessem mais rondas na região, isso não aconteceria. No meu caso de ontem à noite, na hora que eu precisei, não tinha, né? Mas eles estavam lá. 7 viaturas, só no centro de Vitória, 7 viaturas. Agora os guardas, eu não sei onde eles estavam. Indignado, o comerciante foi até a base da guarda municipal, que fica a poucos metros de onde mora. Fez um vídeo de várias viaturas paradas. O painel do carro registrou o horário, quase 4 horas da manhã. Na opinião dele, uma prova de que a guarda 24 horas é algo que só funciona na teoria. O prédio iluminado, porém mais trancado que o meu, né? Tudo fechado. E as viaturas do lado de fora. Agora eu gostaria que a guarda me desse uma posição, porque recentemente eles disseram para nós, população, que eles ficavam 24 horas. As brigas na região se tornaram tão frequentes que seu Adailton evita sair de casa à noite. Teme de que uma hora para outra as discussões acabem em morte. É brigando, é batendo no outro, é falando besteirada. Vocês ficam com medo de uma hora ou outra acontecer algo pior, acabar em morte? Mas ó, essa noite mesmo aí foi uma bagunça aí que eles batem um no outro, saem correndo um atrás do outro com pau, é pedra. O comandante responsável pela região informou que o centro da cidade é atendido pela ronda comunitária. Além disso, viaturas fazem o patrulhamento em horários estratégicos. O flagrante do roubo. O criminoso invadiu uma loja de material de construção. O que mais chamou a atenção foi o que ele fez para entrar no local. Com a ajuda de uma lanterna, ele entra em uma sala e a primeira coisa a fazer é desligar o sistema de alarme. A central ficava nesta parede e foi removida pelo homem. Ele encontra um envelope com mais de R$2.000.
O dinheiro era para pagar o aluguel do ponto. O bandido coloca a quantia dentro da mochila. Também furta câmera digital, notebook, entre outros materiais. Vasculha gavetas de vários armários e sai da sala. Após esse registro, as câmeras do estabelecimento foram desligadas pelo criminoso. O roubo aconteceu na madrugada da última sexta-feira, em uma loja de equipamentos para construção que fica no Ibis, em Vila Velha. Não havia sinal de arrombamento em nenhuma parte da loja quando o proprietário chegou 10 minutos após o bandido ter fugido. A suspeita é que o criminoso tenha entrado e saído do local pelo mesmo lugar, neste buraco que fica na laje do estabelecimento. O proprietário do estabelecimento conta que este foi o primeiro assalto e que o prejuízo chega a R$5 mil. O que mais impressionou o empresário de 42 anos foram a altura que o bandido encarou para entrar e sair do comércio e a tranquilidade com que ele agiu. A gente percebeu nas câmeras que ele está sozinho, não trouxe nenhuma outra pessoa. E realmente, assim, chama bastante atenção, porque é muito alto, são 5 metros de altura. Então, e ele entrou e saiu com certeza pelo mesmo local. As imagens do roubo serão entregues à Polícia Civil na Delegacia Patrimonial para investigação. O empresário, que já investiu mais de R$8 mil em equipamentos de segurança no comércio, pretende reforçar ainda mais a vigilância com o auxílio de novas câmeras. Esse investimento de segurança é caro e a gente ainda paga mensal, né, esse acompanhamento, mas mesmo assim nós vamos investir em mais alguns equipamentos de segurança da empresa, que a gente fique mais protegido. Informações do bandido, ligue 181. Tiroteio perto de shopping em Vila Velha. E na Serra, mais confronto de gangues rivais termina em morte. No beco onde aconteceu o tiroteio ficaram as marcas do confronto. Este portão foi atingido por 3 tiros. Uma bala ficou presa na estrutura. Nos muros das casas, mais perfurações. Este carregador com munição foi encontrado na rua hoje cedo e entregue à polícia. Moradores ficaram assustados. Todo mundo correndo para dentro das casas assim e todo mundo desesperado. O tiroteio foi neste beco em Divino Espírito Santo, Vila Velha, a poucos metros de um shopping. Dos 5 suspeitos, 3 acabaram detidos, entre eles 2 adolescentes. Depois da prisão, moradores ouviram outros 2 tiroteios. Um no Beco da Lica, onde aconteceu o primeiro confronto, e outro no beco vizinho, conhecido como Beco da Facada. Uma pessoa acabou baleada. Moradores disseram ser um rapaz envolvido com o tráfico de drogas. Na ação, os militares apreenderam esta pistola com carregador e munição. Briga de gangues de traficantes termina em tiroteio e morte na Serra. Rômulo Alves de Oliveira, de 22 anos, foi assassinado com um tiro no rosto. Ele era integrante de uma gangue que luta por espaço de venda de drogas em Novo Horizonte. Ele foi morto quando tentava revidar um ataque que a gangue dele sofreu. Após o primeiro disparo que matou Rômulo, seguiu-se uma intensa troca de tiros entre os rivais dentro do quintal de uma moradora. Os disparos acertaram a parede, o muro, a porta e até os móveis dentro da residência. A dona da casa estava dormindo e acordou assustada. Os 2 se agitaram, levaram a mão para puxar a arma. Quando o moço que matou levou a mão para tirar, viu que ele levou a mão para tirar a arma, ele puxou a dele e deu primeiro. Não é meu filho, mas poderia ser. 5 pessoas teriam ficado feridas. A PM agiu rápido e prendeu 4 suspeitos, inclusive Edmar José da Silva Oliveira, autor do disparo que matou Rômulo. Edmar foi baleado com 5 tiros e foi levado para o hospital. Os outros envolvidos foram encaminhados para a delegacia. Armas usadas no tiroteio também foram apreendidas pela PM. Todos têm passagem pela polícia por tráfico de drogas. Um dos baleados, Edmar Oliveira Júnior, está estável. O outro, Ricardo Machado, teve alta. Um bebê de 6 meses foi abandonado pelos pais na Serra. A criança foi deixada em casa enquanto o casal saiu para usar drogas. O bebê chegou à sede do Conselho Tutelar em Jacaraípe nos braços de uma das conselheiras. Ele estava dormindo. Depois que acordou, foi colocado em um colchão improvisado. Em nenhum momento chegou a estranhar o ambiente.
Na madrugada de sábado para domingo, os pais deixaram o menino de apenas 6 meses sozinho em casa. Os dois teriam saído para usar drogas. Toda assada, sozinha em casa. Os pais haviam saído para usar droga e deixaram a criança sozinha. A PM foi acionada através de denúncia anônima e foi entrado em contato com o conselho, que deixou com uma tia, até que a gente pudesse assumir o caso e tomar as outras medidas necessárias. Testemunhas disseram às conselheiras que não foi a primeira vez que a criança ficou sozinha. Isso era uma rotina, tanto que o casal já tinha sido denunciado ao mesmo conselho tutelar no ano passado. Hoje, a família teria sido ameaçada pelo pai da criança, que não queria que o menino fosse entregue ao conselho. Recebemos essa denúncia, sim, informando que eles estão sofrendo ameaça e que, se a criança continuar, eles vão ter que entregar. A criança vai ser levada para um abrigo, já que nenhum familiar assumiu a responsabilidade de ficar com o menino. Vai ser aplicada medida de proteção a ela junto ao juizado, ela vai ser abrigada. Um direito dela vai ser violado, né, que é o convívio familiar, que ela não vai ter esse direito, até que a juíza tome outras medidas necessárias. Os pais da criança vão responder por abandono de incapaz. Jovem é encontrado morto depois de sair de uma festa rave. Gustavo Borges Claudiano, de 20 anos, estava com amigos e familiares em uma rave que acontecia em um sítio às margens da rodovia S010 na Serra. Segundo o relato de amigos e também da Polícia Militar, o jovem teria feito uso de uma substância ilícita que provocou alucinações. Amigos relataram que em um determinado momento da festa, o jovem correu até a rodovia e quase foi atropelado. Em seguida, ainda de acordo com os colegas, foi trazido de volta à festa, fora de si. O caseiro responsável pela chácara estava assistindo televisão quando foi surpreendido por um barulho. Era o jovem que tinha descido da parte da festa e estava correndo nesta direção. Ele entrou nesta parte da chácara que dá acesso ao sítio onde o corpo dele foi encontrado. O caseiro, que há 6 anos cuida da chácara onde a festa aconteceu, disse nunca ter presenciado uma cena como a que viu. Ainda relatou que o local por onde o jovem passou é de difícil acesso e perigoso. O irmão dele e as colegas dele veio aqui, né, de manhã cedinho, né? Aí nós entrou para procurar, eles chamaram o nome dele, não escutou. Aí a menina, olha, ontem eu entrei por aqui, ó. Aí fomos até lá, que é perto de um curral ali, mas aí não viu nada, né? Aí ela perguntou, como é que eu faço para ter acesso lá? Eu digo, não, você tem que sair na avenida e passar por lá, para o homem lá abrir para você ter acesso para aquele lado de lá. Agora não sei se ele está para lá também, né? Ninguém viu. Gustavo desapareceu na noite de ontem por volta das 22 horas. Hoje pela manhã, amigos e irmãos do jovem procuraram por ele. O corpo foi encontrado em um outro sítio e estaria dentro de um córrego. O corpo foi liberado agora à tarde. O enterro vai ser em Minas Gerais. Imagine acordar de madrugada com 2 carros pegando fogo. A suspeita é que um vizinho tenha incendiado os veículos. Era por volta de 3 horas da madrugada quando Dona Sônia foi surpreendida por um estrondo. O barulho vinha do quintal. Era uma explosão. Os 2 carros da família estavam em chamas. Já acordei todo mundo e desesperamos atrás de água, jogando água de cima para baixo, de mangueira, de balde. Foi um terror. A família de Dona Sônia e alguns vizinhos gastaram quase 1 hora para controlar as chamas. Jogaram água, usaram extintores e até terra. Como vocês podem ver, ainda tem muita terra aqui em cima do veículo. O prejuízo foi de quase R$40 mil. Os carros não tinham seguro. E para piorar, ela ainda nem tinha terminado de pagar. Ainda restam 3 prestações do Gol e 10 do Palio. A motivação do incêndio pode ter sido vingança. O suspeito é um vizinho. Ele acha que o cachorro de Penha, irmã de Dona Sônia, foi o responsável pela morte de 30 galinhas. Que tinha pedido R$1.000 pelas galinhas. Aí lá a justiça ficou a critério da justiça decidir. Foi longe demais. Se já tem um problema lá na justiça, tem que esperar a justiça decidir, né? Para ver o que se dá. Mas vem mandar fazer uma tragédia dessa? A família, que mora no bairro Aparecida, em Cariacica, registrou um boletim de ocorrência. A torcida é para que a situação seja resolvida e que mais nada de ruim aconteça. Agora só Deus quem sabe, né?
Especialistas tentam explicar o fim trágico da história de um pai que vivia um relacionamento de amor com a filha adotiva. Qual seria a explicação para que ele matasse e, em seguida, tirasse a própria vida? Sentimento de posse? Loucura? O que explica a relação entre pai e filha se transformar em um relacionamento entre homem e mulher, como um casal. Na carta encontrada entre os pertences de Sabrina Souza, de 16 anos, a menina parece firmar um contrato com o pai, a quem chama de marido no texto. Se compromete a ceder aos desejos de José Carlos da Silva, de 57 anos, sem fazer cara feia. O vigilante também se compromete a satisfazer os desejos da filha, como liberar a internet, o uso do cartão de crédito e o celular. O pacto foi firmado em novembro de 2013. Sabrina foi estrangulada pelo pai José Carlos, que um dia depois de matar a filha, tirou a própria vida. O crime aconteceu no Morro do Cruzamento, em Vitória, no último sábado. Os corpos foram encontrados na residência dos dois, dias após o crime. Para um especialista que estuda o comportamento e a mente humana, José Carlos é um exemplo de quem foi tomado por uma síndrome chamada pelo psicanalista de síndrome de posse. Provavelmente a gente sente que é uma insinuação que havia entre eles mais do que aquela paternidade, já que ele era pai adotivo. Ele amava aquela menina era uma posse dele, não era um grande amor. Ele não queria perdê-la e, para não perdê-la, ele a mata e se mata também. O psicanalista ainda considera que José Carlos poderia estar louco e que há a possibilidade do vigilante ter transferido os sentimentos que tinha pela esposa já falecida, a filha adotiva. Seria o amor continuado, né? Na verdade, ele perdeu a mãe dela. E para poder, e ao fazer sexo, ao ter um amor com essa menina, ele estava lembrando o passado que ele tinha com a mãe da menina. Para familiares, Sabrina sempre foi vítima do pai. A situação teria se agravado após a garota dizer que estava namorando. Não deixava ela sair, prendia ela, não deixava ela ter contato com colegas, sempre falava que as colegas não prestavam, não dava bom conselho para ela, não deixava, ela queria trabalhar, ele não deixava ela trabalhar também. Para ela poder sair, ela tinha que sair escondido. Os corpos do pai e da filha foram enterrados no cemitério de Maruípe. Amigos se despediram de Sabrina emocionados e deram o último adeus a José Carlos em clima de revolta. Durante o enterro, uma colega da adolescente foi acusada por familiares de cuspir no caixão do vigilante, o que resultou em confusão. Vieram, cuspiram, né? Aí minha filha foi falar, elas foram e agrediram minhas filhas. Minhas filhas foram agredidas. Aquele barulho do motorzinho do dentista para muita gente é um trauma e sério. Para fazer tratamento, alguns passam por psicólogos e, em casos mais graves, tomam até anestesia geral. Basta imaginar esse barulhinho. Eu começo a suar muito e começo a tremer, a veia do meu pescoço levanta. Thales tem 29 anos e desde pequeno tem pânico de dentista. Ele sempre cuidou da saúde bucal, mas teve que enfrentar o medo. Tive que me controlar dentro do consultório, do jeito que já falaram comigo, sabe? Devido ao meu medo e tal. O que Thales tem é chamado de fobia odontológica. E ao contrário do que muitos pensam, não se trata de frescura, não. A coisa é mais séria do que parece. Alguns pacientes passam trauma por outros dentistas, chegam ao consultório traumatizados, né? E outros ouviram falar de alguém que passou por um momento ruim com um dentista e já chega vendo o consultório achando que vai acontecer a mesma coisa. Algumas pessoas têm que passar até por psicólogo para poder chegar ao consultório. Outras pessoas precisam até ser sedadas. Alguns pacientes têm casos tão extremos que você tem que fazer uma medicação contra a ansiedade e até levar a um ambiente hospitalar mesmo com anestesia geral. A notícia boa é que a fobia odontológica possui tratamento. Você tem que conversar, passar toda a confiança para o paciente para ele poder
aos poucos e fazendo os procedimentos que ele tem que fazer na boca. E nessa história, cabe um alerta aos pais. A criança nunca deve ser incentivada a enxergar o dentista como um bicho-papão. Os pais podem ajudar, né, bastante ao profissional, não brincando com o filho, falando: ó, se você não fizer isso, eu vou te levar ao dentista. Então a criança já chega traumatizada. E para acabar com esse trauma, é muito mais difícil. Hoje a tecnologia está muito avançada, vocês podem vir ao dentista tranquilo, procura um profissional capacitado que ele vai te atender com bastante cautela, com bastante calma. As unidades de saúde da Serra, Vitória, Vila Velha, Viana e Cariacica oferecem de graça tratamento dentário. E a seguir, continua internado em estado grave o modelo internacional ferido em acidente. A gente já volta. Olá, boa noite. Confusão no centro da capital. Moradores e comerciantes reclamam das brigas. Imagens mostram a ação dos moradores de rua. As imagens mostram o momento em que o rapaz de camisa azul e boné pega um pedaço de madeira do jardim. São pouco mais de 2 horas da madrugada. Do nada, ele vai até uma árvore e começa a fazer barulho. O mesmo rapaz se envolve numa discussão com o grupo que estava na praça. Repare que muitos também carregam pedaços de madeira. Neste outro vídeo, o flagrante do momento em que ele quase sai no tapa com outra pessoa. A confusão aconteceu na Praça Costa Pereira, que fica aqui no centro da capital. O pedaço de madeira que aparece nas imagens nas mãos de um rapaz foi retirado daquele jardim que pertence a um comerciante da região. Foi ele quem acionou a polícia militar. Martini diz que a viatura não demorou a aparecer, mas reclama. Afirma que se a polícia ou a guarda municipal fizessem mais rondas na região, isso não aconteceria. No meu caso de ontem à noite, na hora que eu precisei, não tinha, né? Mas eles estavam lá. 7 viaturas, só no centro de Vitória, 7 viaturas. Agora os guardas, eu não sei onde eles estavam. Indignado, o comerciante foi até a base da guarda municipal, que fica a poucos metros de onde mora. Fez um vídeo de várias viaturas paradas. O painel do carro registrou o horário, quase 4 horas da manhã. Na opinião dele, uma prova de que a guarda 24 horas é algo que só funciona na teoria. O prédio iluminado, porém mais trancado que o meu, né? Tudo fechado. E as viaturas do lado de fora. Agora eu gostaria que a guarda me desse uma posição, porque recentemente eles disseram para nós, população, que eles ficavam 24 horas. As brigas na região se tornaram tão frequentes que seu Adailton evita sair de casa à noite. Teme de que uma hora para outra as discussões acabem em morte. É brigando, é batendo no outro, é falando besteirada. Vocês ficam com medo de uma hora ou outra acontecer algo pior, acabar em morte? Mas ó, essa noite mesmo aí foi uma bagunça aí que eles batem um no outro, saem correndo um atrás do outro com pau, é pedra. O comandante responsável pela região informou que o centro da cidade é atendido pela ronda comunitária. Além disso, viaturas fazem o patrulhamento em horários estratégicos. O flagrante do roubo. O criminoso invadiu uma loja de material de construção. O que mais chamou a atenção foi o que ele fez para entrar no local. Com a ajuda de uma lanterna, ele entra em uma sala e a primeira coisa a fazer é desligar o sistema de alarme. A central ficava nesta parede e foi removida pelo homem. Ele encontra um envelope com mais de R$2.000. O dinheiro era para pagar o aluguel do ponto. O bandido coloca a quantia dentro da mochila. Também furta câmera digital, notebook, entre outros materiais. Vasculha gavetas de vários armários e sai da sala. Após esse registro, as câmeras do estabelecimento foram desligadas pelo criminoso. O roubo aconteceu na madrugada da última sexta-feira, em uma loja de equipamentos para construção que fica no Ibis, em Vila Velha. Não havia sinal de arrombamento em nenhuma parte da loja quando o proprietário chegou 10 minutos após o bandido ter fugido. A suspeita é que o criminoso tenha entrado e saído do local pelo mesmo lugar.
neste buraco que fica na laje do estabelecimento. O proprietário do estabelecimento conta que este foi o primeiro assalto e que o prejuízo chega a R$5.000. O que mais impressionou o empresário de 42 anos foram a altura que o bandido encarou para entrar e sair do comércio e a tranquilidade com que ele agiu. A gente percebeu nas câmeras que ele está sozinho, não trouxe nenhuma outra pessoa e realmente assim chama bastante atenção porque é muito alto. São 5 metros de altura. Então, e ele entrou e saiu com certeza pelo mesmo local. As imagens do roubo serão entregues à Polícia Civil na Delegacia Patrimonial para investigação. O empresário, que já investiu mais de R$8.000 em equipamentos de segurança no comércio, pretende reforçar ainda mais a vigilância com o auxílio de novas câmeras. Esse investimento de segurança é caro e a gente ainda paga mensal, né, esse acompanhamento, mas mesmo assim nós vamos investir em mais alguns equipamentos de segurança da empresa, que a gente fique mais protegido. Informações do Bandido, ligue 181. Tiroteio perto de shopping em Vila Velha. E na Serra, mais confronto de gangues rivais termina em morte. No beco onde aconteceu o tiroteio ficaram as marcas do confronto. Este portão foi atingido por 3 tiros. Uma bala ficou presa na estrutura. Nos muros das casas, mais perfurações. Este carregador com munição foi encontrado na rua hoje cedo e entregue à polícia. Moradores ficaram assustados. Todo mundo correndo para dentro das casas assim e todo mundo desesperado. O tiroteio foi neste beco em Divino Espírito Santo, Vila Velha, a poucos metros de um shopping. Dos 5 suspeitos, 3 acabaram detidos, entre eles 2 adolescentes. Depois da prisão, moradores ouviram outros 2 tiroteios. Um no Beco da Lica, onde aconteceu o primeiro confronto, e outro no beco vizinho, conhecido como Beco da Facada. Uma pessoa acabou baleada. Moradores disseram ser um rapaz envolvido com o tráfico de drogas. Na ação, os militares apreenderam esta pistola com carregador e munição. Briga de gangues de traficantes termina em tiroteio e morte na Serra. Rômulo Alves de Oliveira, de 22 anos, foi assassinado com um tiro no rosto. Ele era integrante de uma gangue que luta por espaço de venda de drogas em Novo Horizonte. Ele foi morto quando tentava revidar um ataque que a gangue dele sofreu. Após o primeiro disparo que matou Rômulo, seguiu-se uma intensa troca de tiros entre os rivais dentro do quintal de uma moradora. Os disparos acertaram a parede, o muro, a porta e até os móveis dentro da residência. A dona da casa estava dormindo e acordou assustada. Os 2 se agitaram, levaram a mão para puxar a arma. Quando o moço que matou levou a mão para tirar, viu que ele levou a mão para tirar a arma, ele puxou a dele e deu primeiro. Não é meu filho, mas poderia ser. 5 pessoas teriam ficado feridas. A PM agiu rápido e prendeu 4 suspeitos, inclusive Edmar José da Silva Oliveira, autor do disparo que matou Rômulo. Edmar foi baleado com 5 tiros e foi levado para o hospital. Os outros envolvidos foram encaminhados para a delegacia. Armas usadas no tiroteio também foram apreendidas pela PM. Todos têm passagem pela polícia por tráfico de drogas. Um dos baleados, Edmar Oliveira Júnior, está estável. O outro, Ricardo Machado, teve alta. Um bebê de 6 meses foi abandonado pelos pais na Serra. A criança foi deixada em casa enquanto o casal saiu para usar drogas. O bebê chegou à sede do Conselho Tutelar em Jacaraípe nos braços de uma das conselheiras. Ele estava dormindo. Depois que acordou, foi colocado em um colchão improvisado. Em nenhum momento chegou a estranhar o ambiente. Na madrugada de sábado para domingo, os pais deixaram o menino de apenas 6 meses sozinho em casa. Os 2 teriam saído para usar drogas. Toda assada, sozinha em casa. Os pais haviam saído para usar droga e deixaram a criança sozinha. A PM foi acionada através de denúncia anônima e foi entrado em contato com o conselho, que deixou com uma tia, até que a gente pudesse assumir o caso e tomar as outras medidas necessárias. Testemunhas disseram às conselheiras que não foi a primeira vez que a criança ficou sozinha. Isso era uma rotina, tanto que o casal já tinha sido denunciado ao mesmo Conselho Tutelar no ano passado.
Hoje, a família teria sido ameaçada pelo pai da criança, que não queria que o menino fosse entregue ao conselho. Recebemos essa denúncia, sim, informando que eles estão sofrendo ameaça e que, se a criança continuar, eles vão ter que entregar. A criança vai ser levada para um abrigo, já que nenhum familiar assumiu a responsabilidade de ficar com o menino. Vai ser aplicada medida de proteção a ela junto ao juizado, ela vai ser abrigada. Um direito dela vai ser violado, que é o convívio familiar, que ela não vai ter esse direito, até que a justiça, até que a juíza tome outras medidas necessárias. Os pais da criança vão responder por abandono de incapaz. Jovem é encontrado morto depois de sair de uma festa rave. Gustavo Borges Claudiano, de 20 anos, estava com amigos e familiares em uma rave que acontecia em um sítio às margens da rodovia S010 na Serra. Segundo o relato de amigos e também da Polícia Militar, o jovem teria feito uso de uma substância ilícita que provocou alucinações. Amigos relataram que em um determinado momento da festa, o jovem correu até a rodovia e quase foi atropelado. Em seguida, ainda de acordo com os colegas, foi trazido de volta à festa, fora de si. O caseiro responsável pela chácara estava assistindo televisão quando foi surpreendido por um barulho. Era o jovem que tinha descido da parte da festa e estava correndo nesta direção. Ele entrou nesta parte da chácara que dá acesso ao sítio onde o corpo dele foi encontrado. O caseiro, que há 6 anos cuida da chácara onde a festa aconteceu, disse nunca ter presenciado uma cena como a que viu. Ainda relatou que o local por onde o jovem passou é de difícil acesso e perigoso. O irmão dele e as colegas dele veio aqui de manhã cedinho, Aí nós entrou para procurar, eles chamaram o nome dele, não escutou. Aí a menina, ontem eu entrei por aqui, Aí fomos até lá, que é perto de um curral ali, mas aí não viu nada, Aí ela perguntou, como é que eu faço para ter acesso lá? Eu digo, não, você tem que sair na avenida e passar por lá, para o homem lá abrir para você ter acesso para aquele lado de lá. Agora não sei se ele está para lá também, Ninguém viu. Gustavo desapareceu na noite de ontem por volta das 22 horas. Hoje pela manhã, amigos e irmãos do jovem procuraram por ele. O corpo foi encontrado em um outro sítio e estaria dentro de um córrego. O corpo foi liberado agora à tarde. O enterro vai ser em Minas Gerais. Imagine acordar de madrugada com 2 carros pegando fogo. A suspeita é que um vizinho tenha incendiado os veículos. Era por volta de 3 horas da madrugada quando Dona Sônia foi surpreendida por um estrondo. O barulho vinha do quintal. Era uma explosão. Os 2 carros da família estavam em chamas. Já acordei todo mundo e desesperamos atrás de água, jogando água de cima para baixo, de mangueira, de balde. Foi um terror. A família de Dona Sônia e alguns vizinhos gastaram quase 1 hora para controlar as chamas. Jogaram água, usaram extintores e até terra. Como vocês podem ver, ainda tem muita terra aqui em cima do veículo. O prejuízo foi de quase R$40 mil. Os carros não tinham seguro. E para piorar, ela ainda nem tinha terminado de pagar. Ainda restam 3 prestações do Gol e 10 do Palio. A motivação do incêndio pode ter sido vingança. O suspeito é um vizinho. Ele acha que o cachorro de Penha, irmã de Dona Sônia, foi o responsável pela morte de 30 galinhas. Que tinha pedido R$1.000 pelas galinhas. Aí lá a justiça ficou a critério da justiça decidir. Foi longe demais. Se já tem um problema lá na justiça, tem que esperar a justiça decidir, para ver o que se dá. Mas vem mandar fazer uma tragédia dessa? A família, que mora no bairro Aparecida, em Cariacica, registrou um boletim de ocorrência. A torcida é para que a situação seja resolvida e que mais nada de ruim aconteça. Agora só Deus quem sabe, Especialistas tentam explicar o fim trágico da história de um pai que vivia um relacionamento de amor com a filha adotiva. Qual seria a explicação para que ele matasse e, em seguida, tirasse a própria vida? Sentimento de posse? Loucura? O que explica a relação entre pai e filha se transformar em um relacionamento entre homem e mulher, como um casal? Na carta encontrada entre os pertences de Sabrina Souza, de 16 anos, a menina parece firmar um contrato com o pai, a quem chama de marido no texto.
se compromete a ceder aos desejos de José Carlos da Silva, de 57 anos, sem fazer cara feia. O vigilante também se compromete a satisfazer os desejos da filha, como liberar a internet, o uso do cartão de crédito e o celular. O pacto foi firmado em novembro de 2013. Sabrina foi estrangulada pelo pai José Carlos, que um dia depois de matar a filha, tirou a própria vida. O crime aconteceu no Morro do Cruzamento, em Vitória, no último sábado. Os corpos foram encontrados na residência dos dois, dias após o crime. Para um especialista que estuda o comportamento e a mente humana, José Carlos é um exemplo de quem foi tomado por uma síndrome chamada pelo psicanalista de síndrome de posse. Provavelmente a gente sente que é uma insinuação que havia entre eles mais do que aquela paternidade, já que ele era pai adotivo. Ele amava aquela menina era uma posse dele, não era um grande amor. Ele não queria perdê-la e, para não perdê-la, ele a mata e se mata também. O psicanalista ainda considera que José Carlos poderia estar louco e que há a possibilidade do vigilante ter transferido os sentimentos que tinha pela esposa já falecida, a filha adotiva. Seria o amor continuado, né? Na verdade, ele perdeu a mãe dela. E para poder, e ao fazer sexo, ao ter um amor com essa menina, ele estava lembrando o passado que ele tinha com a mãe da menina. Para familiares, Sabrina sempre foi vítima do pai. A situação teria se agravado após a garota dizer que estava namorando. Não deixava ela sair, prendia ela, não deixava ela ter contato com colegas, sempre falava que as colegas não prestavam, não dava bom conselho para ela, não deixava, ela queria trabalhar, ele não deixava ela trabalhar também. Para ela poder sair, ela tinha que sair escondido. Os corpos do pai e da filha foram enterrados no cemitério de Maruípe. Amigos se despediram de Sabrina emocionados e deram o último adeus a José Carlos em clima de revolta. Durante o enterro, uma colega da adolescente foi acusada por familiares de cuspir no caixão do vigilante, o que resultou em confusão. Vieram, cuspiram, né? Aí minha filha foi falar, elas foram e agrediram minhas filhas. Minhas filhas foram agredidas. Aquele barulho do motorzinho do dentista para muita gente é um trauma e sério. Para fazer tratamento, alguns passam por psicólogos e, em casos mais graves, tomam até anestesia geral. Basta imaginar esse barulhinho. Eu começo a suar muito e começo a tremer, a veia do meu pescoço levanta. Thales tem 29 anos e desde pequeno tem pânico de dentista. Ele sempre cuidou da saúde bucal, mas teve que enfrentar o medo. Tive que me controlar dentro do consultório, do jeito que já falaram comigo, sabe? Devido ao meu medo e tal. O que Thales tem é chamado de fobia odontológica. E ao contrário do que muitos pensam, não se trata de frescura não. A coisa é mais séria do que parece. Alguns pacientes passam trauma por outros dentistas, chegam ao consultório traumatizados, né? E outros ouviram falar de alguém que passou por um momento ruim com um dentista e já chega vendo o consultório achando que vai acontecer a mesma coisa. Algumas pessoas têm que passar até por psicólogo para poder chegar ao consultório. Outras pessoas precisam até ser sedadas. Alguns pacientes têm casos tão extremos que você tem que fazer uma medicação contra a ansiedade e até levar a um ambiente hospitalar mesmo com anestesia geral. A notícia boa é que a fobia odontológica possui tratamento. Você tem que conversar, passar toda a confiança para o paciente para ele poder, aos poucos, ir fazendo os procedimentos que ele tem que fazer na boca. E nessa história cabe um alerta aos pais. A criança nunca deve ser incentivada a enxergar o dentista como um bicho-papão. Os pais podem ajudar, né, bastante ao profissional, não brincando com o filho, falando: ó, se você não fizer isso, eu vou te levar ao dentista. Então a criança já chega traumatizada. E para acabar com esse trauma, é muito mais difícil. Hoje a tecnologia está muito avançada, vocês podem vir ao dentista tranquilo, procura um profissional capacitado que ele vai te atender com bastante cautela, com bastante calma.
As unidades de saúde da Serra, Vitória, Vila Velha, Viana e Cariacica oferecem de graça tratamento dentário. E a seguir, continua internado em estado grave o modelo internacional ferido em acidente. A gente já volta. Continua internado em estado grave o modelo internacional ferido num acidente na Rodovia do Sol. Afonso Rezende, de 37 anos, voltava de uma festa com 4 amigos quando o carro em que estava capotou. O acidente aconteceu no trevo de Setiba. O amigo de Afonso tentou uma ultrapassagem, invadiu o canteiro central, capotou e derrubou um poste. O modelo sofreu os ferimentos mais graves, principalmente na cabeça. Ele está sedado em coma induzido. Afonso Rezende é capixaba e já trabalhou para grandes marcas como Pierre Cardin e Nike. Ele ainda respira com a ajuda de aparelhos. Para você, uma boa noite. Até amanhã.